Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200.000 eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Você sabe o que faz um deputado estadual? O deputado estadual é um representante do povo no poder legislativo, ou seja, é eleito para criar e melhorar as leis do estado. No Paraná temos 54 deles. O número de cadeiras na Assembleia Legislativa é proporcional à população. Além de fazer leis, a obrigação deles é fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, composto por governador, vice e secretários estaduais. Além disso, o deputado estadual também aprova o orçamento do estado, mas só apresenta propostas. Não vai, na prática, levar o asfalto para uma rua ou reformar uma escola, por exemplo. Ele pode negociar vários pedidos da população, mas quem libera mesmo o dinheiro é o governo do estado. Mas não é tarefa fácil ser um deputado estadual. Ele precisa representar os interesses dos eleitores que o colocaram no poder, sem se distanciar das propostas do partido a que pertence. Mas para isso são bem pagos. Recebem cerca de R$22.000 por mês. E sabe quem paga o salário deles? Você. Então, pesquise bastante e pense bem antes de escolher o seu candidato. O Congresso Nacional é composto pela Câmara e pelo Senado. E os deputados federais são eleitos para legislar e fiscalizar através da Câmara dos Deputados. Suas principais funções são propor, discutir, emendar e aprovar leis, inclusive alterando a Constituição Federal.
aprovar ou não medidas provisórias propostas pelo presidente, fiscalizar e controlar as ações do executivo, solicitar informações a órgãos do governo e ministros. Também são os deputados federais que aprovam o orçamento da União, que lista receitas e despesas do governo federal. Além disso, eles podem criar as CPIs para investigar irregularidades no governo. Uma curiosidade é que os deputados são os únicos com poderes para a instauração de um processo de impeachment contra o presidente e seu vice. A eleição é feita pelo sistema do quociente eleitoral, um assunto que a gente já tratou aqui. E a quantidade de deputados federais é estipulada pela Constituição Federal, 513. A Constituição também determina a quantidade de deputados por estado. Um exemplo, o Acre é o estado que possui menos deputados, são 8. Já São Paulo possui 70. Esse cálculo é baseado em dados populacionais oferecidos pelo IBGE. Os requisitos para ser deputado federal são: possuir nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral no estado que pretende concorrer, estar filiado a um partido político e ter 21 anos completo até a data oficial da posse. O tempo do mandato é de 4 anos e não existe limite de vezes para se candidatar ou para ocupar o cargo. Hoje, o salário de um deputado federal está em quase R$34 mil por mês, além de outros benefícios, como por exemplo, auxílio moradia, cota para exercício da atividade parlamentar, verba de contratação de pessoal até 25 pessoas, despesas com saúde, dentre outras. Além disso, temos o foro privilegiado, que dá direito ao parlamentar de ser julgado por tribunais superiores e não pela justiça comum. Na maioria das vezes, isso torna o processo lento e facilita a defesa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e outros, visite o canal Politize, porque somente assim, juntos, poderemos construir uma nova consciência cidadã. Você sabe o que faz um governador? O governador é o chefe do poder executivo nos estados. O poder executivo é o que gerencia as ações e políticas públicas e coloca as leis em prática. Cada estado tem a própria estrutura que é composta por governador, vice e secretários estaduais. O governador é a figura responsável por definir as prioridades e liberar o dinheiro público. Os secretários estaduais fazem a mesma coisa, mas cuidam de apenas uma área da administração, como saúde, educação ou esporte. Mas antes das ações serem colocadas em prática, os deputados estaduais participam do processo. A Assembleia Legislativa valida as propostas, vota o orçamento, o plano de governo, as metas e a prestação de contas do governo do estado. Eleito para um mandato de 4 anos, o governador também negocia os interesses do Estado diretamente com os representantes do Poder Executivo Nacional, os ministros de cada área e o presidente da República. Para fazer tudo isso, ele recebe um salário de quase R$30 mil por mês. E sabe de onde vem esse dinheiro? Do nosso bolso. Por isso, pesquise bastante e pense bem antes de escolher o seu candidato. Você já pensou em ser político? Se sim, deve considerar seriamente o cargo de senador. Os eleitos para o Senado Federal têm um mandato não de 4, mas de 8 anos. Além disso, ainda podem se reeleger quantas vezes quiserem. Os senadores têm muitas funções. Uma delas é legislar, ou seja, o parlamentar propõe novas leis e sugere alterações na Constituição brasileira, que está em vigor desde 1988. Outro papel dos membros do Senado é avaliar e revisar propostas e projetos votados na Câmara dos Deputados. Nesse caso, os políticos podem retirar e alterar trechos, além de complementar o projeto de lei ou emenda constitucional aprovada na outra Casa Legislativa. O Senado é composto por 81 membros, 3 de cada estado, mais aqueles do Distrito Federal. 3 vezes 27 é igual a 81, matemática básica. Os senadores precisam ter acima de 35 anos e são eleitos em um único turno, por meio de votação majoritária, ou seja,
vence o candidato mais votado. Mas os 3 representantes de cada unidade federativa não são escolhidos ao mesmo tempo. Um parlamentar é eleito em uma eleição e os outros 2 na eleição seguinte. É o caso desta de 2018, quando teremos de votar em 2 senadores. A função de julgar também cabe ao Senado. Em caso de crime de responsabilidade, são os senadores que processam o presidente e o vice, ministros, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União. Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e os comandantes das Forças Armadas também são julgados no Senado. Os senadores também devem avaliar a nomeação de pessoas para cargos públicos. Eles sabatinam indicados para as funções de ministro de tribunais superiores, ministro do Tribunal de Contas, presidentes e diretores do Banco Central e procurador-geral da República. Além disso, ainda votam para aceitar ou rejeitar a nomeação. A aprovação de contas públicas também cabe ao Senado Federal. E aí, se interessou? As funções políticas geram na população em geral uma grande dúvida. E uma das maiores controvérsias é o que de fato faz um presidente da República. Agora, você vai entender tudinho sobre esse assunto. O presidente da República é a autoridade máxima do poder executivo no país. Através de eleições majoritárias, é escolhido o nosso representante para os próximos 4 anos, podendo se reeleger por mais um mandato, totalizando 8 anos de trabalho. O presidente é o único responsável pelas indicações de ministros, comandantes das Forças Armadas, presidência do Banco Central, Controladoria Geral da União e tribunais superiores. Além disso, o presidente que cria as medidas provisórias em casos previstos na Constituição Federal. O presidente é o chefe de governo responsável pelas decisões do cotidiano da política brasileira. Também é responsável por gerir a administração federal, criar políticas públicas e programas governamentais, sugerir leis, entre outros. É também chefe de Estado, sendo representante máximo do país no mundo. Na ausência do presidente, de forma temporária ou permanente, a ordem de sucessão é vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. O presidente não tem culpa direta nos problemas das cidades e estados. Nesse âmbito, as melhorias são de responsabilidades dos prefeitos e governadores, mas é a União que faz o financiamento de áreas como saúde e educação. Se essa verba for insuficiente, aí sim podemos ter falha na política econômica do governo federal. Como você viu, o presidente é líder, planejador, legislador e representante. Além de tomar decisões que afetam o dia a dia do brasileiro, ele é a cara do país no mundo. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais.